Conforme nós prometemos, temos conosco aqui hoje o Marcelo Scalon, gerente de tecnologia de informação do Cindy Lojas. E o objetivo da estada dele aqui conosco é o banco de dados que foi, no ano passado, quando foi lançado, eu até participei do lançamento, e me pareceu um projeto extremamente arrojado do Cindy Lojas. Eu até achei que não vingaria, até pela dificuldade, pela série de informações que o Cindy Lojas buscava, quando anunciou isso para a imprensa toda, né? Mas está aqui, acabou saindo o Bento em Dados. 3.709 empresas de serviço e comercial, empresas comerciais foram consultadas. Marcelo, nossos telespectadores querem te ouvir agora, falar sobre o Cindy Lojas, sobre tudo que foi feito, esse trabalho hercúleo, com certeza, que vocês fizeram lá. Bom, então, primeiro, boa tarde então, a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com o meu amigo Antônio Frisso, até para poder explicar como é que funcionou toda a dinâmica do banco de dados, a parte de onde buscamos as informações, consultamos as empresas e, consequentemente, obtivemos os resultados. Foi um trabalho árduo, levou de outubro de 2009 até novembro deste ano. Ao longo desse período tivemos algumas equipes que foram a campo, né, pesquisando juntamente com as empresas. Essas equipes tiveram, através das entrevistas, muitas recepções fantásticas pelo próprio empresariado. Também tivemos o lado negativo, que às vezes o próprio empresário ele fica meio que acuado quando é questionado sobre certas perguntas, mas estamos com muitas informações em mãos. Estamos também, ao longo deste período, estamos já fazendo a própria atualização dessas informações. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, com relação a esse contato com os empresários do comércio, do serviço de Bento Gonçalves, algum fato pitoresco que tenha acontecido, até comentasse isso na semana passada, quando da apresentação do Bento em Dados para a imprensa, né? Isso. Comenta pelo menos um caso assim sobre... Eu tenho N casos, mas vou dar um caso assim específico. O representante nosso, devidamente, sempre identificado através do crachá, ele se identificava, creio eu que o empresário, às vezes, quando recepcionava ele, ou ele tinha dúvida se realmente trabalhava com essa pessoa, conosco, com o Cindy Lojas, ou então ele tinha mesmo receio de passar algumas informações importantes. Então, que muitas vezes ele dizia, não tem tempo agora, isso está fadado, infelizmente, a não ter sucesso, ou então eu não acredito que as coisas possam ser obtidas através dessa forma. Nós ficávamos, na hora, assim, um pouco preocupados, né? Poxa, a gente criou uma estatística, criamos um estudo bastante amplo. A nossa intenção, quando a gente foi através da busca dessas informações com o empresário, nada mais foi do que criar um dispositivo para fomentar tudo que é relacionado ao comércio e serviço de Bento. O único beneficiário de todas essas informações é o próprio comerciante, né? O Cindy Lojas, como uma entidade que representa eles, somente vai tentar criar novos caminhos para ele que possa ter uma prosperidade maior. Para isso, a gente conta e estamos contando especialmente com o meio empresarial, da parte de comércio e serviço, para que ele nos forneça informações. Então, às vezes, o empresário fica com medo de passar. A gente não, ao longo desse período, o questionário ele foi simples. Ele tem 103 perguntas, não são perguntas que deixam o empresário em si preocupado, porque não existe pergunta sobre faturamento, não existe pergunta de como é que está a situação creditícia da sua empresa. Qual é o partido, qual é o time dele. Exatamente, são perguntas do dia a dia, desde o simples fato da localização, o que faz, o que pensa em fazer, suas principais dificuldades que ele encontra no seu próprio meio físico, onde está a empresa, ou até mesmo a gente quer saber onde é que está o fornecedor dele. Porque muitos produtos, às vezes, chegam em Bento e as pessoas, isso eu já estou indo para o lado do consumidor, ele se queixa que às vezes o valor chega alto. Mas por que ele chega alto? Porque isso muitas vezes está atrelado ao próprio fornecimento do produto, da matéria-prima. Então, descobrimos, por exemplo, que, de forma geral, o Rio Grande do Sul, obviamente, 60%, mais de 60% do produto comercializado em Bento vem do Rio Grande do Sul. Mas o segundo lugar que deveria ficar
até por ser um estado ao lado, que seria Santa Catarina, ele está em terceiro, em segundo está São Paulo. Santa Catarina está em terceiro lugar em relação a isto. Claro que se eu for pegar pela ótica de malharias, da confecção, aí nós vamos ter uma inversão de valores. Quando eu falo comércio, não é somente a parte de malhas, roupas, calçados, eu estou falando no comércio em geral. Um outro dado interessante, já aliado à própria cultura nossa, da cultura nossa italiana, o ato de quando a gente já cresce com aquela ideia de vamos ser empreendedores, então descobrimos que 92% das empresas do município são de construção própria, que apenas 4,5%, 5% faz parte de uma rede de empresas do comércio. E isso significa que nós temos a maioria esmagadora do nosso comércio de micro e pequenas empresas. Com certeza, micro e pequena empresa. Um dado interessante também, que até eu acho interessante a gente comentar agora, antes mesmo agora do lançamento, da exposição dos resultados, o que nós fizemos? Estávamos conversando aí no Cine Lojas quando aconteceu uma ligação telefônica, né? E essa ligação telefônica nos foi muito interessante, até porque partiu por parte da Brigada Militar, pedindo apoio para a entidade a qual representa todo o comércio, serviço de bem, que é o caso do Cine Lojas, que é o nosso métier no mercado, nosso interesse é esse. E a Brigada, em contato conosco, através do seu comandante, através do intermédio do seu Jovino Demarco, nosso presidente, o que ele fez? Ele pediu algumas informações relevantes ao lado do comércio e do serviço do bairro Santa Marta. O que eu obtive? Eu fui lá, fiz uma filtragem das informações e obtive todas as informações relacionadas ao comércio do bairro Santa Marta e de serviço também, e, consequentemente, pude traçar para a Brigada o que é que eles consideram que tem mais risco naquela região. Por exemplo, lá nós encontramos que o problema com a segurança pública, ele está em primeiro lugar. Diferente, obviamente, da onde está a maior concentração das empresas do comércio, serviço e bem, que isso em todo o estado. Eu acho que vamos dizer que isso aí é uma característica de qualquer centro no mundo. É o centro, é 31% das empresas do comércio está no centro. Se eu for fazer essa mesma pergunta para o pessoal que está no centro, eles vão responder: olha, o meu maior problema não é só a segurança. Em primeiro lugar, eu coloco o estacionamento, o próprio trânsito do município. Agora, se eu for para um bairro, como é o caso da pesquisa a qual a Brigada pediu para que a gente fizesse, nós descobrimos que a maior consequência, a maior ênfase de problemas está relacionada à parte de segurança. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br